Oficialmente estamos na semana do Fla-Flu, exatamente, segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vamos para mais um duelo contra o Flamengo, valendo muito pra gente, valendo, por exemplo, se manter fora da zona de rebaixamento e, claro, voltar a ganhar clássicos. A gente ficou um bom tempo sem perder clássicos, estamos há um bom tempo, se eu não me engano, são 17, 18 jogos em que a gente só venceu um clássico. Contra o Flamengo, então, a gente não vence desde 2022. É algo que a gente precisa voltar a fazer. Mas a notícia mais importante relacionada ao Fla-Flu diretamente vem de dois lados. Primeiro, do GE. Globo, na notícia do Marcelo Neves, de que Ignacio pode voltar já no Fla-Flu. O zagueiro já está recuperado da lesão no menisco que ele sofreu no joelho esquerdo lá atrás no jogo contra o Corinthians, teve a cirurgia ali, né, a questão da cirurgia no seu joelho esquerdo e já tem grandes chances de retornar no Clássico. A matéria, inclusive, lá no GE. Globo, destaca que o Ignacio é um zagueiro tido com muito bons olhos pelo Mano Menezes, tá? Desde a chegada dele aqui. E por que ele não foi tão utilizado, Gabriel? Ele teve uma gripe na primeira semana, que fez com que ele demorasse um pouco mais para se ambientar no Fluminense. E justamente nesse período o Thiago Silva estreia, ao lado do Thiago Santos faz uma ótima dupla, e o Ignacio tem dificuldades para jogar no início, né? Não porque ele estava mal, mas porque todo mundo estava bem. Ainda assim, vocês vão lembrar que o Mano Menezes o escala como titular. Não sei se vocês lembram dessa questãozinha aí. O Mano Menezes, o Ignacio, quando ele se lesiona contra o Corinthians, ele havia sido escalado como titular contra o Vasco. O Fluminense tinha jogado contra o Juventude. Contra o Vasco, no Clássico, ele escala o Ignacio e o Thiago Santos. Esse jogo foi lá no Engenhão e não teve o Thiago Silva. Aí você pode pensar, pô, ele foi escalado porque não tinha o Thiago Silva, né? Então, a questão é que, no jogo seguinte contra o Corinthians, que é o jogo que ele se lesiona, o Thiago Santos é quem vai para o banco. Então a gente, nesse retorno agora, não tem a certeza se o Ignacio volta como titular ou se ele volta no banco. Óbvio, ele não vai roubar a posição do Thiago Silva, isso é mais do que claro. Mas pode ser que ele roube a posição do Thiago Santos. E aí, eu confesso que eu fico muito em dúvida, cara, sobre a possibilidade dele roubar a posição do Thiago Santos. Porque ao mesmo tempo que eu acho que o Ignacio é um zagueiro melhor do que o Thiago Santos, num cenário geral, eu acho que a fase do Thiago é muito boa, do Thiago Santos, né? É muito boa, ele tem feito um ano inteiro muito bom. É claro, com algumas falhas. Eu acho que a média do Thiago Santos, ela no ano, né, dado que a gente praticamente não viu o Ignacio, ela é melhor do que a do Ignacio. Mas acho que o teto do Ignacio é maior do que o do Thiago Santos. Ele tem possibilidade de render mais. O Ignacio tem um contrato mais longo. Acho que nesse primeiro momento eu manteria a zaga dos Thiagos, considerando ainda mais que o Thiago Silva pode ser que não atue em todos os 10 jogos que faltam até o final do Campeonato Brasileiro, considerando que existe cansaço, existem suspensões, o Ignacio vai ser muito acionado, sem dúvida nenhuma, nessa reta final. Mas a zaga Thiago Silva e Thiago Santos tem dado tão certo, tem funcionado tão bem, que eu, pelo menos a princípio, não mexeria nessa zaga não. Mas quero ouvir a sua opinião aqui embaixo. Outro jogador que pode ser que volte em breve, né? Não sabemos ainda, acho que tem poucas chances de voltar contra o Flamengo, mas, enfim, é o meia Gustavo Nonato. Exatamente. Nonato voltou a treinar, tá? Nessa segunda-feira. Na verdade, o Nonato já treinou na sexta-feira. Eu confesso que ali, eu não vou lembrar exatamente se era na sexta ou no sábado, mas tenho quase certeza que era na sexta-feira. Postaram umas fotos, uns seguidores me alertaram, depois eu fui procurar pra ver e achei, depois não achei mais. Postaram algumas fotos do treino de sexta-feira, eu vou até botar aí na tela, passando aí as fotos do treino de sexta. Dentro das fotos que o próprio Fluminense postou, tinha algumas fotos que aparecia o Nonato treinando de máscara. Porém, essas fotos foram apagadas. Eu não sei exatamente o porquê que apagaram ali as fotos, né? Não é exatamente que o Nonato seja um cara de dar muitas pistas, enfim, deve ter alguma explicação. Essas fotos que vocês estão vendo aí são as fotos do treinamento de sexta-feira, ok? A gente até pode clicar aqui em algumas, ver se a gente acha o Nonato de repente aparecendo, né, em alguma das fotos e tal, mas enfim. Tanto na de sexta-feira
quanto também no de sábado. Também existia foto ali do Nonato que não apareceu. Esse daqui já é as fotos do treinamento de sábado, dia 12, né? Mas nessa segunda-feira o Nonato voltou a aparecer nos treinamentos. No sábado, o Thiago Silva também apareceu, né? Estão vendo aqui o Thiago Silva. A gente noticiou isso aqui também no Raiz Tricolor. Ele é tido como provável ali para o Fla-Flu, né? E o Nonato, que teve aquela fratura no nariz, teve que fazer uma cirurgia, voltou a aparecer, e agora vocês vão ver, né? No treino dessa segunda-feira. Ó, aqui a gente tá vendo o Lima, o Keno tá de trança, né? Pra galera que gosta aí quando ele tá de trança, né? E aqui o Nonato apareceu com essa máscara facial pra protegê-lo por conta da cirurgia que aconteceu no nariz. Desde aquele jogo contra o Botafogo, o Nonato está de fora. Todos os jogadores, aparentemente, né, aparecem aqui no treinamento. O Mano Menezes deve ter ali o retorno, como eu já falei, do Ignacio, do Thiago Silva. A gente não sabe ainda, o Nonato ficou parado um bom tempo. Por exemplo, ele aqui aparece fazendo aquecimento, aqui em cima ele aparece também sozinho fazendo aquecimento. Então, ao que parece, pelo menos inicialmente, a gente não deve ver o Nonato ele já com o time titular nessa quinta-feira, ou até mesmo com o time reserva. Ao que parece, ele está só recuperando, readaptando depois de um mês parado. Então a situação parece que é essa. Mas é um bom anúncio, porque, como eu falei, faltam 10 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. A gente vai precisar de toda a ajuda possível. E no caso da posição do Nonato, é uma posição que demanda muita ajuda, sim, já que a gente tem o Martinelli, tem o Bernal e tem o Vitor Hugo. Não é exatamente uma volância que deixa a gente totalmente animado para o resto do ano, ou pelo menos totalmente seguro. Eu não me apresentei no início do vídeo, então deixa eu me apresentar. Eu sou Gabriel Amaral, tá? Você já viu bastante conteúdo, já viu bastante informação aqui nesse vídeo, então deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Eu sou jornalista, sou tricolor, e vamos agora falar sobre mercado. Exatamente, a gente está em outubro, né? Você entra no mercado aí, não é desse mercado que eu vou falar não, mas você passa aí nos mercados, no supermercado da vida, já tem panetone, né? Se a galera tá falando de panetone, né? Então, a gente já pode falar de mercado de transferências também, que é no final do ano. Bem, no caso do mercado que chama a atenção de início, uma notícia vinda da Europa, do jornalista Matteo Moretto, que é um jornalista de Milão, mas que escreve para o site Relevo, que é um site de transferências que é escrito ali em espanhol. Segundo a informação dada pelo Matteo Moretto, o Cauã Elias, atacante do Fluminense, é desejado ou monitorado. A palavra utilizada ali é de que o Real Sociedad está interessado no atacante. Hoje, o Real Sociedad, segundo a notícia do Matteo Moretto, acompanha com interesse, só que sabe que, além dele, existem vários outros clubes também interessados no Cauã Elias. Obviamente, né, o Cauã Elias, você vai me perguntar, Gabriel, até quando é o contrato do Cauã Elias? Qual é a multa do Cauã Elias? Então, vamos com calma. A multa rescisória que está lá no contrato é de 70 milhões de euros, mas eu sempre falo, tá? Isso é um valor fictício. Isso é o máximo que o Cauã Elias vai valer, tá? Normalmente esse valor é jogado lá no alto por único e exclusivamente marketing, tá? Porque se o Fluminense chegar com uma proposta agora de 60 milhões de euros, o Fluminense aceita. Isso é meio óbvio. Então, esse é um valor meio que um máximo ali de 70 milhões de euros. Só que o tempo de contrato do Cauã é algo que chama atenção. O Fluminense bateu o pé, fez toda uma reunião, uma negociação no início do ano, você vai lembrar disso. Isso, inclusive, atrapalhou o ano do Cauã Elias lá em janeiro, fevereiro, por conta da renovação com o atacante. Foram feitas várias exigências e, dentre elas, uma das exigências do Fluminense era um contrato bem longo. Esse contrato foi feito. O Fluminense hoje é dono de 80% do jogador, 20% pertence a ele, e 10% ali da parte do Fluminense é de exclusividade, né? Enfim, é do representante dele, num contrato que vai até março de 2029. O Fluminense fez o maior contrato possível
que é estender 5 anos de contrato com o Cauã Elias. Então, neste momento, o Fluminense tem um contrato com um atacante que é muito jovem ainda, que acabou de fazer 18 anos no dia 28 de março, ele renovou no dia que ele fez 18 anos, até ele fazer 23. Então, o contrato com o Cauã Elias é bem longo. O Cauã Elias tem um bom salário para um jogador da idade dele e com a experiência que ele tinha naquele momento, que era um total de 1, 2, 3 jogos só no profissional. Então, é um salário bom. Ah, ganha mais do que o Felipe Melo? Óbvio que não, gente. Porque ele é um garoto subindo da base. O Felipe Melo é um cara experiente se aposentando. O mercado não funciona dessa maneira. Você pode achar que é errado, mas não é assim que funciona. Então, ele ganha um ótimo salário para alguém que tem a idade dele. Essa é a questão. Mas Europa é Europa. Então o Fluminense tem que ficar de olho. É aquela história também, né? Se começa a ter muita gente interessada na Europa, é porque já tem gente sentando pra almoçar pra falar do jogador X e falando, tem aquele Cauã Elias também, né? Cauã Elias também é um bom. Conhece esse moleque aqui e tal, porque, digamos que o dirigente do Real Sociedade não está assistindo o Campeonato Brasileiro nesse momento. Óbvio que alguém, seja um olheiro, seja um intermediário, chegou pra poder falar. E não foi só no Real Sociedade, foi em outros clubes. A gente tem que ficar de olho. No ano que vem o Fluminense vai ter que de novo fazer grandes vendas, ainda mais se a gente tem que ficar ponderando isso, né? A possibilidade da SAF no final do ano, mas que até agora é só palavra, né? Não tem nada aparecido ali realmente para o público. O Fluminense vai precisar fazer vendas de novo ano que vem. E o Cauã Elias aparentemente está sendo colocado numa vitrine com bola da vez. Vamos ficar de olho nisso. O jogador tem 36 jogos pelo profissional e já marcou ao todo, né, já que só jogou nessa temporada, 6 gols, 34 jogos e 6 gols nessa temporada. Vamos para a última notícia aqui, é uma notícia dada, aí vamos lá, tá? Vocês sabem que às vezes eu repercuto notícias aqui e quando eu não tenho ali total confiança eu deixo claro isso, né? Renato Augusto no Grêmio, Renato Augusto no Santos, pois bem, foi o que informou o canal Hora de Grêmio. É um canal do Fábio, Hora de Grêmio. É um canal aqui no YouTube, tem 47 mil seguidores. Eu confesso que não o conheço, tá? Então nem vou aqui descredibilizar e nem vou aqui também dizer que é uma notícia pra gente levar a sério, etc, tá? Então, se o Fábio estiver assistindo aí, eu não te conheço, então não sei se dá pra gente levar ou não. Mas qual que é a informação, tá? Até vou botar aqui do próprio Instagram dele pra dar o crédito certinho. É de que o Grêmio e outros 3 clubes monitoram a situação do Renato Augusto no Fluminense. Primeira informação é Grêmio e outros 3 clubes. Quais são os outros 3 clubes? Eu sei do Santos, tá? Eu sei do Santos. Também tem ali um interessezinho ali nesse monitoramento. Agora, a informação que eu não sei é esse daqui, ó, que deve deixar o clube no final da temporada. E aí diz aqui, ó, no meio de 36 anos não deveria permanecer, não deve, né? Permanecer na equipe carioca e já desperta, tá escrito aqui, Grêmio e Santos, né? Em alguns outros clubes, entre eles Grêmio e Santos. Bem, sobre o Renato Augusto não ficar no final do ano, é algo que eu não cravo, não. O Renato Augusto tem contrato com o Fluminense, né? E dentro desse contrato, um contrato que vai até o final, inclusive o final do ano que vem, até o final de 2025, eu não cravo, por exemplo, que o Renato Augusto deixe de cumprir esse contrato com o Fluminense. O que pode acontecer, inclusive? Ele cumpriu o contrato emprestado. É o Fluminense ter que emprestar o jogador. Renato Augusto é uma incógnita no Fluminense hoje. Eu diria uma incógnita, eu diria a maior incógnita. O que é incógnita? É aquilo que você não sabe. Porque, vá lá, você pode falar do Terãs. O Terãs foi um jogador que custou 14 milhões de reais ao Fluminense. Foi um jogador que não só foi 14 milhões de reais, não, 14 milhões, exato, por 100% do jogador, né? O Fluminense fez investimentos de 9, 8 milhões, 50%. 14 milhões de reais que o Fluminense gastou comprando o Terãs e o Terãs não joga. Aí você vai falar, ué, Gabriel, mas isso não é incógnito? Não, ele não joga porque ele não tá rendendo. Não rendeu com o Diniz, não rendeu com o Marcão, não rendeu com o Mano. E não tem chance porque não tá rendendo. Então não tem incógnita, né? Você pode ter uma dúvida aí do porquê que ele não tá rendendo e tal, mas tá bem explicado porque que o Terãs não recebe chances. Agora, o Renato Augusto é um jogador que o tempo inteiro está relacionado. Inclusive uma pergunta que eu quero fazer pro Mano Menezes, ainda mais agora que as coletivas vão ser um pouco mais... Eu faço coletiva só fora de casa, né? Fiz nessa semana porque o Cauã Tinoco tava no departamento médico. Mas fora de casa... ter a oportunidade de perguntar ao Mano Menezes sobre isso, agora que não são mais aqueles super jogos, né, de Atlético Mineiro, Libertadores.
O que o Renato Augusto faz de tão bom que faz com que ele seja relacionado todo jogo, o Terence, por exemplo, não é, e o que o Renato Augusto faz de tão ruim a ponto dele nunca entrar. Ele não entra em campo. Quando o Ganso sai, entra o Lima. Quando os pontas saem, entra o Keno. Ou entra o Lima também no lugar do John Arias. Ou entra o Marquinhos. Quando o Cauã Elias sai, entra o Germancano. Entra o John Kennedy. Quando um dos volantes sai o Martinelli, entra o Bernal. Entra o Vitor Hugo. Entra o Nonato. E o Renato Augusto não tem chance em nenhuma posição. E ok, você pode dizer, ele tá muito mal. Ele tá treinando muito mal. Então por que ele tá sempre no banco? É uma dúvida, né? Em qual cenário... Se você leva um jogador pro banco, se o Fluminense leva, o Mano Menezes leva o Guga pro banco, ele tá imaginando que, olha, o Guga está aqui no banco, porque no caso do Samuel Xavier se lesionar, ou estiver jogando mal, eu coloco o Guga no lugar dele. O Felipe Melo está aqui no banco, pro caso de eu já ter feito uma mexida na zaga, eu precisar fazer outra mexida na zaga, eu colocá-lo. O Vitor Eudes está no banco, para caso o Fábio se lesionar, eu trocar e colocar ele no lugar. Qual é o cenário onde o Renato Augusto entra no jogo? Qual é o cenário? Enfim, vamos ficar de olho, né? Eu espero que essa saída, se de fato acontecer, seja pro Grêmio, seja pro Santos, enfim, que ele saia, e eu não tenho crítica nenhuma ao Renato Augusto nesse sentido, né, como profissional, mas que ele saia, no caso do Fluminense especificamente, não deixando como deixou Danilo Barcelos, David Braz até também, jogadores que são emprestados, o Fluminense fica pagando pra jogar em outro clube. Porque o que mais importa é o gasto. O Renato Augusto tá lá no Fluminense, não me incomoda. Me incomoda é o fato da gente estar pagando ao Renato Augusto todo mês. Enfim, esse é o ponto. Sua opinião, coloca aqui embaixo, tá? Tamo junto, até a próxima. Valeu!